Bom dia. Ai, meninas, vamos para a nossa caminhada já naquela retinha final. Já estamos na página 196 em diante. E estamos no nosso último fruto, né? Aliás, estudando o fruto do Espírito, estamos no dom, na virtude de vencer a batalha do domínio próprio. Então, eu vou convidar vocês nesse dia que o Senhor nos fez, tudo em paz nas nossas vidas. Espero que esteja em paz na de vocês também. Confiando que para vencermos a batalha do domínio próprio, assim como nós vemos aprendendo em Gálatas, estamos numa luta de corpo e espírito. E só lembrando o nosso texto base, que é Gálatas 5:17, Paulo escreve. No 16 ele começa: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, esse duelo da carne e do Espírito, nós vivemos desde sempre, né? Porque andamos num corpo que tem desejos e necessidades que nós criamos e somos muitas vezes levadas a agir, como ele diz aqui, de acordo com o nosso querer. E Deus nos exorta para que não façais o que porventura seja do vosso querer, no quesito aos desejos, ele está falando aqui. Então essa é a nossa batalha. E o texto hoje, no capítulo 12, Vencendo a Batalha do Domínio Próprio, eu vou convidar vocês a 1 Coríntios 6, 19 e 20. É o texto base de hoje. E eu sei que vocês estão acompanhando muito bem, tem pessoas novas chegando, pegaram já, né, nosso estudo já, concluindo nosso livro juntas, mas muitas disciplinadíssimas, anotando tudo. Então, no final, vocês vão ter os textos para ler sós. Mas vamos ler juntos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo escrevia: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nosso culto racional. É o que Deus está querendo dizer aqui. Paulo dizia: vocês não sabem, dizendo isso aos coríntios, que era um povo, né, que vivia numa cidade portuária onde a prostituição, os negócios eram levados muito a sério e as pessoas queriam se converter a esta palavra nova que estava trazendo paz e cura. Eles estavam querendo se converter, mas trazendo esses velhos costumes do corpo, dos desejos, para dentro da igreja, do corpo de Cristo. E aí Paulo dizia: vocês não sabem não que o corpo de vocês agora é santuário do Espírito Santo, é morada, que ele está em vós na hora, por meio de Cristo, na hora que você crê em Cristo, você aceita a Cristo, o Espírito Santo é selado, é um selo, e o qual tendes da parte de Deus, quer dizer, não vem de nós, e que não sois de vós mesmos, a partir de agora, fostes comprados por aquele sangue precioso, preço alto. Agora, a partir de então, glorifica a Deus no vosso corpo. É isso que para Deus a nossa batalha de corpo e espírito. É não fazermos com nossos corpos, com nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa psique, aquilo que é somente, meramente da nossa própria vontade. E a autora fala que foi com o esposo para uma palestra de Dr. Sanders, de 92 anos, que estava ministrando uma palavra na igreja deles. E aquele homem, ele é autor do livro Liderança Espiritual e dedicou a vida dele inteira a servir a Deus.
E esse livro eles usavam nos pequenos grupos que eles discipulavam, né, na igreja. Então, aquele homem de 92 anos tinha contribuído muito na carreira deles como discipuladores. Então, ela diz que estávamos na presença de um homem que pôs em prática os princípios da vida que descreveu em seu livro. Olha que interessante como nós estamos precisando de mais exemplos de autenticidade cristã, né? Alguém que pode dizer assim, eu conheço, eu sei que vive aquilo que prega, que escreve, que fala. E aí ela diz que o domínio próprio significa exatamente o fruto do Espírito que nos ajuda a pôr em prática todos os demais frutos que nós estudamos, as demais virtudes. E aí, nessa página 196 do nosso livro, eu vou achar importante ler para vocês sobre a autodisciplina que vai nos ajudar nessa batalha. Qualidades essenciais de liderança, que está no livro desse Dr. Oswald Sanders. Dizem com muita propriedade que o futuro está com os disciplinados. E essa qualidade foi colocada em primeiro lugar em nossa lista. Porque sem ela, os outros dons, por maiores que sejam, nunca alcançarão seu potencial máximo. Somente a pessoa disciplinada atingirá seu mais alto grau de eficiência. Ela é capaz de liderar porque subjugou a si mesma. Subjugar-se a si mesma. Essa é a grande, vamos dizer assim, a grande lição que ele dava e que ele fazia. Subjugava a vida, subjugava a si mesmo. E aos 92 anos ainda estava servindo a Deus. E eu sempre penso isso também, que tem no livro dele, que o futuro está com os disciplinados, que a disciplina nos ajuda a colocar todos os nossos dons em potencial, em prática, em eficiência e nos traz, de fato, os nossos objetivos. Eu gosto muito de uma regrinha assim, bem pessoal que eu uso para mim mesma. É que disciplina traz resultado que nos provoca estímulo para nos manter na motivação. Então, muitos de nós até ora, pede, quero motivação para não desistir, para ter domínio próprio, para vencer essa tentação. Eu quero domínio próprio, né, para não comprar tanto, não comer tanto, para fazer atividade física. Mas olha, em vez de pedir motivação, a partir de hoje comece a pedir disciplina. Sabe por quê? Porque a disciplina, ela traz resultado. O resultado, com certeza, provoca, ativa estímulos para que a gente mantenha a motivação, que é um motivo gerador de uma ação, é endógeno, vem de dentro. Ninguém motiva ninguém, dizem todos os especialistas. Então, eu tenho disciplina, a disciplina me traz resultado, o resultado provoca estímulo para que eu me mantenha motivada a, no outro dia, continuar a fazer disciplinadamente meu objetivo. Então, guardem essa regra. Eu uso para mim e vocês podem usar para vocês. Disciplina traz resultado que provoca estímulo, a gente transforma em motivação, um motivo gerador de uma ação, para que a gente não pare tantos projetos que a gente começa no meio do caminho, né? Tem tantos projetos que a gente começa, aí desiste. Por quê? Porque falta disciplina. Disciplina é domínio próprio. Então, disciplina é exatamente subjugar-se a si mesma. Isso impulsiona não só a nossa vida pessoal, nossos projetos, mas nossa vida cristã. Subjugar-se a si mesmo é pensar o seguinte, a gente não só faz aquilo que gosta. Na vida, a gente não só faz o que quer, o que é agradável. Muita coisa na vida a gente tem que fazer porque é necessário. Disciplina também, domínio próprio, nos ajuda a pôr em prática o amor. Não porque eu gosto, não porque eu quero, não porque é fácil, mas porque é necessário. É um sacrifício de louvor e não uma autopiedade. Eu vou fazer, é tão difícil, mas eu vou ter que fazer. Não, é um sacrifício de louvor. Lembra de Romanos 12, que a gente já viu aqui, que diz que oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Tá? Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lembra? Romanos 12, 1 e 2? Então é isso, é sacrifício de louvor, é racional, é difícil mesmo, mas é conceder a bênção de ser bondoso, paciente, manso. Domínio próprio é isso. Está ligado diretamente à nossa autodisciplina de nos subjugar e não botar nossa vontade para nos dominar. Nossos prazeres, nossas compulsões. Porque eu gosto tanto. E o que o indisciplinado faz? Ele quer prazer imediato. Então, ele quer prazer para agora. Então, ele quer comprar, ele compra. Ele quer comer, come. Não quer saber se é por fome ou se é por gula. Né? Não quer saber quantas calorias está ingerindo, se aquilo vai fazer bem para o problema de saúde que tem. Eu estou com vontade. Gente, quem vive fazendo a vontade da vontade, ou adoece, ou por causa de fazer a vontade da vontade, muitos até matam numa simples briga de trânsito, porque não teve domínio próprio. Eu estou com vontade de me vingar. Então, muitas histórias a gente já ouviu drásticas, assim, tá com uma arma, então mata por ciúme, mata numa briga de trânsito, mata por uma briga de vizinho, porque não tem domínio próprio, porque quer fazer a vontade da vontade. Nunca vai parar de ter vontade para a gente sair fazendo vontade da vontade. Isso é como alguém que bebe. Eu vou fazer a vontade. Eu estou com vontade de beber. Amanhã eu estou com vontade de beber. Ou fumar, ou usar droga, né? Então, enquanto você ficar matando a vontade da vontade, mais vontade você vai ter. E aquilo, no começo, você bebe. Daqui a pouco você é bebido. Você, no começo, fuma. Daqui a pouco você é fumado por aquilo. No começo, você só compra porque você tem vontade. Daqui a pouco você é comprado. E você está trazendo prejuízos financeiros. Eu gosto de comer coisa doce. Aí eu estou num pré-diabetes. Daqui a pouco eu sou comida pela comida, e daqui a pouco não é com pré-diabetes, eu estou com diabetes. Porque eu não tive domínio próprio. Eu quis fazer a vontade da vontade e ela nunca vai ter fim. Queridas, domínio próprio é uma armadura, é como se fosse a farda de guerra da gente. É adotar uma mentalidade de guerreira. Eu vou guerrear contra essa tentação, eu vou subjugar essa vontade, eu não vou ficar cedendo, fazendo a vontade da vontade, porque isso nunca vai ter fim. Seja qual for a nossa luta. Às vezes pode ser até simples. Pode ser de comprar, de comer, de fazer atividade física por compulsão, ou de dormir mais do que devia, ou de querer fazer a vontade da vontade, então eu vou estar me alimentando de um monte de conteúdos do mundo que não me edificam em nada, mas eu gosto. Né? É aquele meu pecadinho, às vezes até de estimação, que ninguém sabe. Ou seja, o domínio próprio é o alicerce que nos sustenta para nos assemelharmos com o nosso Senhor. É o nosso alicerce. Ele vai nos ajudar a colocar todos aqueles outros dons que nos faz, na caminhada de mulher cristã, encantarmos a Deus. Tudo vai pedir de nós o domínio próprio. Entenderam, né? Eu achei impressionante, foi desafiador para mim ler tudo isso. Então, nós entendemos que domínio próprio é o controle de si mesmo, é autodomínio, é autorregulação, é autocomando. Às vezes é autorrepressão. Porque se a gente sair fazendo tudo que tem vontade, falando o que quer, dizendo o que pensa, que ser humano nós seremos? E como é que a gente pode se queixar que é crente? Eu creio em Deus, eu sou de Jesus, né? Então, queridas, controlar nosso físico, nosso sensual, nosso sexual, é exatamente o controle de si mesmas. Nós controlarmos nossas paixões, apetites, prazeres, impulsos, desejos. Subjugar é controlar, tá? Muita coisa que vem do nosso físico ou do nosso emocional, em nome dessa palavra aqui, quando diz em 1 Coríntios 6, 19, não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço, por bom preço, sangue, gotas de sangue de Cristo. Aquele que não pecou, que se entregou a si mesmo por nós, né? E ao terceiro dia ressuscitou.
Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo, nas vossas decisões e atitudes. Com quem você se assemelha? Você vai se assemelhar ao seu Senhor? Essa é a pergunta que Paulo fazia e essa é a pergunta que a autora nos faz. Né? E lembra em Gálatas 5,17 que o corpo milita contra o espírito contra a carne, e essa guerra ela vai durar, é como se fosse uma luta de tração, é um duelo espiritual. Tá? É aquilo que a gente falou lá no comecinho, aquele homem que tinha um cachorro branco e um preto, botava os dois para brigar, e aí ele alimentava uma semana um, outra semana o outro. Na semana que um era alimentado, lembra? Aí ganhava, aí na outra semana ele deixava ele com fome, reprimia, dava comida para o outro. O povo vai lá, aposta naquele que ganhou, mas ele estava com fome, quem ganhava era o outro, e o homem enriquecia. E assim é nossa carne, ela enriquece quando a gente alimenta ela, né? E a gente mata de inanição o nosso espírito. É esse duelo. Somente o domínio próprio é capaz de nos ajudar a evitar sermos tentadas na prostituição, na impureza, na lascívia, que são desejos sensuais, né, impuros, na bebedice, nas glutonarias. Só o domínio próprio nos livra do excesso de compras, do endividamento, de prazeres da vida, seja de qualquer espécie, que a gente coloca em primeiro lugar. Tudo que começa a nos dominar, começa a virar ídolos. Ah, Jus, mas eu não tenho ídolo não, porque eu me privo, sabe? Eu já entendi essa questão de ídolos. Mas nós fazemos de ídolo tudo aquilo que nos domina. Tudo que é desejo incontrolável vira ídolos na nossa vida. Então, queridas, quando o domínio próprio é necessário, vamos entender. Ela diz, todos os minutos, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, na qual enfrentamos tentação. Então, o domínio próprio sempre será necessário, porque enquanto estamos nessa carne, nós estamos, né, enquanto pecadoras. E o que o domínio próprio faz em nós? Produz. Ela até fala de uma lista que ela viu na geladeira de uma amiga dela, Liz. E ela disse que essa lista que Liz colocou na geladeira chamou a atenção e ela fez uma para ela também. E vale a pena quem quiser fazer essa lista colocar na sua geladeira. A lista diz: o que o domínio próprio faz, controla e fiscaliza o eu, refreia o eu, que é o ego da gente, disciplina e supervisiona o eu, não só fiscaliza, mas disciplina e supervisiona, né? Fica de olho. Governa e comanda o eu, diz não ao eu. Porque se a gente for dizer sim, 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 para tudo que a gente quer, né? Eu já vi pessoas vivendo grandes lutas, inclusive com o próprio Instagram. E tinha pessoas que seguiam um monte de perfis de lojas e recebia direto aquelas tentações de promoção, os modelos, né? E a pessoa disse, Josi, eu não consigo, eu não me domino. Daqui a pouco eu já estou mandando uma mensagem, daqui a pouco eu já estou pedindo para reservar. Eu digo, então faz uma faxina. Eu, pessoalmente, não admiro, não sigo no meu Instagram pessoal, não sigo nenhuma loja de roupa, assim, que fique mandando nada, não, sabe? Porque eu sei o quanto nós somos frágeis. Nós, mulheres, temos que nos controlar. E aquilo que a gente procura, acha, né? Então, vamos fazer uma faxina, ver o que a gente ainda tem que retirar, né? O que o domínio próprio não faz, na lista de Liz, tinha o seguinte: não sucumbe à tentação, não se rende à cobiça, às paixões, aos pecados, às invejas, e não satisfaz a si próprio para ser forte. Porque quanto mais eu faço a vontade da vontade, quanto mais eu satisfaço a mim mesma, mais fraca sou. Mais fraca eu sou, você é. Então, a gente não se render às invejas, às cobiças, às vontades, à vaidade em excesso, porque isso vai nos dominar. Daqui a pouco, é como a gente vê, assim, muitas pessoas estão entrando em endividamentos desnecessários, aumento de peso, sérios problemas podem nos trazer a falta do domínio próprio.
E uma coisa importante que ela disse, e qual é o lema do domínio próprio? Nesse último trio, né, que é do fruto espiritual do Espírito Santo, a fidelidade diz, faça. Lembram? A mansidão diz, aceite, se cale. E o domínio próprio diz, não faça, frente às tentações. Então, esse trio aí, que está finalizando o nosso livro, é exatamente o trio que está ligado ao domínio próprio, à autodisciplina. E o domínio próprio, ele diz o seguinte, não seja benevolente demais com você mesma, tá? Não queira ser muito boazinha com seus desejos, fazer tudo, mas não tem nada. A gente às vezes quer se sabotar, né? Se auto-sabotar e diz assim, mas eu trabalhei tanto, não custa nada eu me dar esse presente. Quem nunca pensou assim? Você já pensou assim? Eu mereço. Eu vou comer isso aqui porque faz tantos dias que eu não como nada que eu gosto. Eu vou comer mais um pedaço. Mais um pedacinho também não faz mal nenhum. É aquela história, né? Já entrou num rio contaminado, então se eu molhei o pé, então eu vou molhar até o joelho, daqui a pouco eu estou na cintura e daqui a pouco eu mergulho. E é assim que nós começamos a ter sérias lutas entre carne e espírito, seja no desejo sensual, né, aquilo que eu estou vendo na internet, ou ceder até mesmo a um adultério. Nunca começa grande, tudo começa de pouco a pouco, né? Porque a gente vai sendo benevolente demais com nós mesmas. Não faça escolhas fáceis, é outro lema. Não se justifique tanto, como eu dizia aqui, né? E é a capacidade nossa de dizer sim ou não na hora certa. Não, para, sabe? É se comportar na hora certa, sim, sim, não, não, que a gente já viu lá na fidelidade. É uma força interior que Deus nos dá, porque nós vamos nos abastecendo na fonte que é Ele, para que a gente diga isto é certo, isto é errado. É vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Às vezes você está nem com vontade de pecar, mas às vezes você está lá passando até procurando uma série, um filme. Às vezes até nós estamos procurando um filme evangélico na Netflix. Aí vê lá um cartaz de um romance, de um filme. Daqui a pouco você percebe que é muito sensual. Mas não tem nada. É só um romance, eu vou continuar assistindo. E daqui a pouco a nossa alma, a nossa mente se polui. Está cheio daquilo que a gente viu, porque nós não soubemos julgar na hora certa se aquilo estava errado e se era a vontade de Deus. E os exemplos bíblicos que nós temos para nos ajudar, né, a ter domínio próprio. Sempre temos exemplos na Bíblia. Nós temos lá em 1 Samuel, é interessante essa situação aqui. Nós vemos em 1 Samuel 24, do 3 ao 7, é bem interessante. Davi poupou a vida de Saul, seu inimigo, que estava lhe perseguindo. Vocês sabem da história, né? E Davi teve toda a chance, naquele momento teve domínio próprio para matar Saul dentro de uma caverna. Eu vou passar brevemente, vocês anotem 1 Samuel 24, do 3 ao 7. Diz assim: chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Olha, estavam todos lá dentro. Saul chega, né, para fazer alguma obra aí. Então, alguma necessidade fisiológica dentro da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entregue nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois disso, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna,
prosseguiu o seu caminho. Ele teve chance naquele momento e os homens queriam fazer por ele, matar Saul. Olha que coisa boa, Saul lá dentro da caverna onde eles estavam, era assim, era a faca e o queijo. E Davi fez, não. Davi se arrependeu até de ter cortado um pedaço da orla do manto de Saul e disse, não, eu não vou estender a mão contra ele porque ele é ungido do Senhor. Querido, só que aí você vai dizer assim, naquela hora ele julgou fazer o certo, a vontade de Deus. Parabéns para Davi. Mas olha como nós somos de carne e espírito. Mais na frente um pouquinho vocês vão abrir em 2 Samuel, não passou muito, em 2 Samuel, vocês vão ver no 11, do 2 ao 5, Davi não teve domínio próprio, não julgou o certo e o errado, e nós vamos ver aí o grande mal que lhe trouxe depressão, trouxe sérios prejuízos no reinado de Davi. No 11 a gente vai ver, né, é o adultério que ele comete com Betseba, aquela mulher. Então, naquele tempo, os reis costumavam sair para a guerra, o primeiro. No 2, e aí no final do 1 diz, porém Davi ficou em Jerusalém. Era para fazer o certo, ele ficou, não foi para a guerra. 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, ociosidades. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu, que trabalhava para Davi. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E aí vocês já sabem, e quem não conhece essa história, eu peço a vocês, leiam todo esse texto, tá? 2 Samuel 11, que aí vocês vão entender melhor o quanto isso trouxe prejuízos no reinado de Davi e como a gente fazer a vontade da nossa carne, dos nossos desejos, como ficar ociosas, pode acontecer com nós mesmas, o que aconteceu com Davi, né? Naquele momento ele podia se vingar de Saul, aí fez a coisa certa, pensou que era o que não era a vontade de Deus, mas aí aqui Davi cedeu aos impulsos, aos desejos. Então, queridas, eu vou encerrar dizendo, nos basta uma pequena decisão errada, uma desobediência, um momento nosso de fraqueza, um pensamento ou um olhar despreocupados, e nós podemos tirar o foco e não nos vigiarmos na nossa caminhada com Deus e tropeçarmos. É assim que a gente vai concluir. E Noilma diz muito bem aí, a família de Davi também sofreu sérios prejuízos, né? Eu quero até que vocês, nesses 3 minutinhos, contribuam. Vocês sabem que como é 15 minutos do nosso momento de devocional, eu não posso nem ficar olhando as contribuições de vocês, mas uma vai contribuindo com a outra, que eu sei. Mas eu quero encerrar aqui, queridas, dizendo isso. Noilma diz, às vezes nossas decisões erradas não traz prejuízo só para nós, mas para toda a nossa família. É um caso de adultério numa família, os filhos sofrem, é um mau exemplo para as próximas gerações, traz prejuízo, traz sofrimento de todas as ordens, né? Então, eu queria dizer para nós que nós precisamos ter como esse lema, como Noilma diz, e vocês vêm dizendo aí, né? O foco tem que ser em Deus. Então, vamos orar por esta semana que concluímos, né? Agradeço as orações de vocês, eu não podia deixar de dar o feedback. Minha mãe está lá esperando ainda a marcarem a cirurgia e está esperando melhorar da pneumonia e da vesícula para cirurgiar. Mas está tudo sob controle em oração. Então, vamos orar, queridas? Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana vencida. Tu sabe que não tem sido fácil. Estamos voltando às nossas atividades e junto com elas também vem medos, mas estamos fortalecidas
porque Tu tens, Senhor, tido esse propósito de nos fortalecer. Nós temos nos unido enquanto mulheres. Ó Pai, não permite que tudo que nós aprendemos estudando juntas esse livro que se perca, muito pelo contrário, que no momento certo a gente saiba julgar o certo ou o errado, a hora de ser mansas, de ter domínio próprio nas nossas decisões, que a gente saiba, meu Deus, botar em prática a bondade, a benignidade, a longanimidade, que sejamos tratadas, Senhor, e que onde nós passemos, nós possamos exalar o cheiro suave, com paz, que a gente possa promover paz e não guerra onde nós vivemos. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, também seja percebida, Senhor, por onde nós estamos passando. A Tua alegria que vem do trono, Senhor, não vem das circunstâncias, possa nos acompanhar. Que todo esse fruto do Espírito possa estar refletindo, Pai, na nossa caminhada de uma mulher cristã. Obrigada pelo estudo de hoje. Nos abençoa no estudo de terça e quinta, que nós vamos concluir essa nossa caminhada, nossa jornada, esse nosso passeio. Quinta-feira nós nos despedimos. Tu nos ajude, Pai, a vivermos uma semana abençoada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridas, quinta-feira termina nosso passeio, tá? Então eu peço a vocês que anotem aí para vocês estudarem Provérbios 25, 28, tá? E um exemplo da mulher de Potifar, Gênesis 39, de 1 a 7. Essa história também de domínio próprio. E leiam também Lucas 17, 31. Então são os textos para vocês se divertirem até quinta-feira, quando a gente se despede, terminando o nosso livrinho. Olha só onde ele já está. Olha só. Já chegamos aqui, queridas. Lemos juntas. Que o Senhor abençoe vocês grande, ricamente. Até terça, às 8 horas, tá? Se Deus permitir.